Olá, alunos! Seja bem-vindo a esta quarta aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nosso tema de estudo são as funções elementares. Então, ao longo dessa aula nós vamos discutir a respeito de um dos principais conceitos que nós temos no campo da matemática, que é o conceito de função. Com certeza, ao longo de toda a sua formação, você se deparou com esse conceito e com muitas de suas aplicações. No quadro, nós temos alguns exemplos de situações que podem ser estudadas com base no conceito de função, como a partir de produtividade de indústrias e as questões financeiras, que movimentam, que fazem parte da nossa sociedade, cálculos específicos da área da matemática e o seu desenvolvimento e sua aplicação, inclusive, nas outras ciências. Então, a função, ela consiste, então, em um dos principais conceitos que são utilizados como modelos matemáticos. Ou seja, ela é empregada quando nós queremos ilustrar determinado fenômeno, representar uma certa relação entre duas variáveis. Então, para que possamos compreender o que é uma função, a sua estrutura, dois conceitos prévios são fundamentais: o conceito de conjunto e o conceito de relação. Então, o conjunto enquanto uma coleção de objetos que tem algum tipo de propriedade em comum, alguma característica que permite a inclusão desses objetos em uma única estrutura, e a relação enquanto um subconjunto de um produto cartesiano, ou seja, ela é constituída de elementos de pares ordenados, de relações entre duas variáveis. Então, a função ela é construída a partir de variáveis. Em muitas situações do nosso dia a dia, nós sabemos que existem diversas variáveis que influenciam, por exemplo, no preço dos alimentos, na cotação do dólar e em muitas outras situações. Só que nós vamos nos restringir ao estudo das funções de uma variável real. Isso significa que eu tenho duas variáveis relacionadas entre si. Uma que tem a sua variação de forma independente e a outra que depende da primeira para que ela possa ser estudada. Então, nesse trabalho com o conceito de função, nós vamos estudar alguns conceitos importantes nesse campo das funções de uma variável real e vamos conferir no quadro, então, a listagem desses conceitos. Nós vamos partir da definição de função, estudando domínio, contradomínio e imagem, a caracterização de funções polinomiais de primeiro e de segundo graus, as definições de funções injetivas, sobrejetivas, bijetivas e da operação de composição de funções. Então, todos esses conceitos, eles precisam ser articulados entre si de tal forma a possibilitar uma compreensão da estrutura de uma função e também da sua aplicabilidade. Então, desde questões envolvendo crescimentos lineares, por meio das funções polinomiais de primeiro grau até os crescimentos exponenciais e outras aplicações são realizadas com base nesse conceito. Então, é importante que você aproveite esse momento também para relembrar conceitos com os quais você já trabalhou na educação básica, já que esse tema é desenvolvido desde o final, os anos finais do ensino fundamental até o ensino médio. Você lidará com ele enquanto professor, então é importante aprofundar seus conceitos e saber aplicá-los. Por isso, vamos dar início a essa aula. Vamos iniciar pelo estudo do conceito de função. Então, é preciso entender inicialmente o que é uma função antes de pensar em qualquer tipo de aplicação ou qualquer tipo de interpretação de fenômenos para a descrição de uma função. Então, na construção das funções, nós precisamos inicialmente de dois conjuntos, ou em algumas situações nós comparamos um conjunto com ele mesmo. Mas vamos partir dessa possibilidade de nós termos dois conjuntos, sejam eles diferentes ou iguais. A partir disso, nós vamos construir uma relação entre esses dois conjuntos, ou seja, um subconjunto de um produto cartesiano entre eles. Então, nós vamos pensar aqui em pares ordenados, ou seja, uma associação de elementos do primeiro conjunto com elementos do segundo conjunto. E aí nós vamos ver que a função nada mais é do que um caso particular dessa relação, quando determinadas condições são verificadas.
Então, vejamos no quadro um esquema que ilustra essa associação entre conjuntos. Então, eu tenho aqui conjuntos D e E eu construo uma relação entre eles. Essa relação ela vai ser chamada de função do conjunto D em E quando ela for uma relação que a cada x do conjunto D associa um único y ou um único f de x no conjunto E. E além disso, eu tenho associação a todos os elementos de D. Ou seja, quando eu tomo qualquer elemento do meu conjunto D, do primeiro conjunto, eu sempre encontro um correspondente a ele no segundo conjunto. Então, é uma associação única no sentido que a cada x eu tenho sempre um f de x. E além disso, eu preciso de associações desse tipo a todos os elementos do meu primeiro conjunto. Quando isso acontece, eu digo que essa f, essa relação entre D e E, é uma função. O conjunto D, ele vai compor o domínio da minha função, é de onde eu vou partir. E o conjunto E, ele recebe o nome de contradomínio da função. Então, é o meu conjunto de chegada, onde f de x vai tomar os seus valores. Então, uma função é uma relação entre dois conjuntos em que todos os elementos do primeiro conjunto têm alguma associação a elementos do segundo e essa associação é única. E aqui nós temos uma representação matemática que nós adotamos no conceito de função. Então, uma função f é uma função de D em E que leva elementos x nas suas imagens, em y, que corresponde aos f de x. X corresponde à variável independente associada a essa função. Então, o conjunto D, o domínio, é o conjunto em que eu tomo a variável independente e eu identifico os valores a cada variável, né? Os valores que essa variável pode assumir. E o f de x corresponde à variável independente, ou o y é a minha variável dependente, ou seja, ela depende de valores de x para ser estruturada e ela compõe, então, os possíveis valores da minha variável dependente constituem parte desse contradomínio, que é o chamado conjunto imagem. Então, a variável independente, eu tomo seus valores em D, por meio de f, eu determino os valores da variável dependente correspondente. Então, a cada x eu tenho um f de x. O conjunto desses valores f de x constitui a imagem, que é um subconjunto do meu contradomínio. Então, quando eu construo uma função e eu tomo domínio e contradomínio como sendo o conjunto de números reais, por exemplo, pode ser que eu tome todos esses reais no domínio e as suas imagens sejam apenas números positivos. Então, eu não tenho que a minha variável dependente toma valores em todo R, mas sim na parte positiva. Então, a imagem é constituída por esses números positivos, mas o contradomínio é o conjunto R como um todo. Tá? No domínio, todos os meus elementos precisam ter algum tipo de associação. No contradomínio, podem restar valores sem associação com o domínio, ou seja, eu posso ter valores que não são imagens de nenhum elemento do meu domínio, mas o contrário, ele não pode ser verificado. Todo elemento do domínio tem que ter um correspondente na imagem ou no contradomínio. E agora nós vamos ver exemplos pensando na representação em diagramas para identificar quando uma relação é função ou não. Então, no quadro nós temos o primeiro exemplo. Esse exemplo, nós temos exemplos de funções. Veja que no primeiro caso, todos os elementos do conjunto A têm relação, cada um deles se liga a um elemento somente, ainda que todos eles tenham como imagem o número 1, mas as duas condições referentes ao domínio elas são verificadas. Então, essa situação pode acontecer, que é o caso de funções constantes, né? Todos os elementos do domínio são levados a um número específico no meu contradomínio ou na minha imagem. Posso ter também situações dessa natureza, que eu também tenho uma função g
eu tenho que A e C têm a mesma imagem, B tem uma imagem diferente, mas cada um deles tem uma única imagem associada. Diferente do que acontece nesses casos. Veja que em A, que é o meu domínio, meu conjunto de partida, eu tenho um elemento C que não está associado a ninguém de B. Então, como ele não tem associação, essa relação H ela não pode ser chamada de função. No segundo caso, veja que o número A está ligado a 1 e ao 2. Ou seja, ele tem duas imagens diferentes. Isso também não pode acontecer quando eu penso em função. Por isso que K, nesse caso, é classificada como uma relação que não é função. Então, sempre eu preciso pensar na função. Eu tenho o domínio, eu tenho o contradomínio. Todos os elementos do domínio têm que ter associação com o elemento do contradomínio. Essa associação é única, então cada elemento tem uma única imagem, tem um único f de x associado. Podem sobrar valores no contradomínio, mas quando eu penso naquela parte do meu contradomínio que só contempla as imagens de elementos do domínio, eu vou ter o chamado conjunto imagem. Então, esses são os elementos essenciais no estudo do conceito de função. Assim como nós temos a possibilidade de representar um conjunto a partir de diferentes formas, como listagem, descrição de propriedades, diagramas, as funções também podem ser representadas de diferentes formas, cada uma delas de acordo com o objetivo que eu tenho com o estudo desse conceito. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas representações e aqui nós vamos partir de alguns exemplos pensando no domínio finito, mas pode se ajustar também a domínios infinitos. Por exemplo, há uma função em que o domínio é R, ou seja, todo conjunto de números reais. Então, eu tenho infinitos elementos. Então, nesses infinitos elementos, as propriedades também têm que ser verificadas. Todos os infinitos elementos do domínio têm que ter uma imagem correspondente e uma única imagem. Tá? Então, nós vamos agora ao quadro ver essas representações possíveis. Então, eu posso construir uma lei de formação e identificar os conjuntos associados e construir a minha função. Eu posso representar por diagramas, pensando na representação lá dos conjuntos, enquanto diagramas, mas preferencialmente nos casos finitos. Posso construir tabelas e posso construir a representação gráfica, que é uma das principais representações que nós temos nesse campo de estudos. Então, a representação na lei de formação, na representação algébrica, é a mais usual com a qual nós trabalhamos. Então, vamos supor que eu defini aqui conjuntos A e B e eu defino a minha função f de A em B. Então, meu domínio é A, o contradomínio é B, que leva x, que é a minha variável independente, nas suas imagens f de x, da forma x menos 3. Então, cada x do domínio é levado na imagem x menos 3, que pertence ao conjunto B e que é a variável dependente nessa situação. Então, essa é a representação algébrica. É a lei de formação que eu posso tomar para essa função. Eu posso também construir a representação em tabela. O objetivo aqui é identificar essas associações. Por exemplo, se o meu conjunto é 1, 2, 3 e 5, então a minha variável x, ela assume esses 4 valores. Quais são os f de x correspondentes a elas? Então, se o meu x é igual a 1, f de x é x menos 3. Então, 1 menos 3, que é igual a menos 2. Então, ao número 1, o correspondente na imagem é o número menos 2. X igual a 2. Então, o f de 2 é 2 menos 3, que é o menos 1. Então, o 2 no domínio está ligado ao menos 1 no contradomínio ou na imagem. Quando x é 3, o f de x é 3 menos 3, que é 0. Então, eu tenho a correspondência de 3 com 0. 5 no domínio, tem o seu correspondente 5 menos 3, que é igual a 2, no contradomínio, ou mais especificamente na imagem. Então, na tabela, nós buscamos compreender a relação que é estabelecida entre valores, entre pontos que pertencem ao domínio, ao contradomínio e à sua representação.
Então, essa é uma estratégia interessante, principalmente quando nós pensamos na representação gráfica. Então, quando eu quero entender quais são os pontos que vão pertencer à representação gráfica da minha função. Então, muitas vezes nós podemos recorrer a esse recurso da tabela. Nós não construímos as imagens de todos os pontos do meu domínio, mas nós podemos construir as imagens para alguns deles de tal forma a compreender como que se dá o comportamento dessa função. Então, esse é um recurso interessante. Nesse caso, do exemplo que nós vimos, o conjunto era finito, eu só tinha aqueles elementos, então bastaria avaliar esses elementos. Agora, se eu tivesse um conjunto, né, com uma infinidade de elementos, eu ainda posso recorrer à tabela, mas para pensar em alguns valores, né, no comportamento da minha função em alguns pontos específicos. Então, a tabela me ajuda nesse processo de construção da minha representação gráfica. Então, ela dá uma ideia de como que se dá esse comportamento da minha função. E se nós retornarmos a esse exemplo, nós vamos observar que eu tinha um domínio, eu tinha um contradomínio, só que eu tenho valores específicos da imagem. Então, vamos retornar ao quadro e observar os valores que nós identificamos. Veja que eu tenho 1, 2, 3 e 5, são todos os pontos do meu domínio, eu preciso que eles estejam associados. E nós temos que menos 2, menos 1, 0 e 2 são os números do contradomínio associados a eles. Então, esse conjunto formado pelo menos 2, menos 1, 0 e 2, ele corresponde à imagem da minha função f. Então, a imagem não contempla todo o contradomínio necessariamente. Eu posso ter apenas uma parte, como foi nesse caso, eu tinha alguns pontos. O número 8 é um elemento do contradomínio, mas ele não é a imagem de ninguém, por essa função f. Então, quer dizer que ele não pertence à imagem da função. E se eu tenho essas associações, 1 com menos 2, 2 com menos 1, 3 com 0, 5 com 2, eu posso construir a representação gráfica. E também a representação em diagrama. Em diagrama, eu penso nessa associação de um número do domínio com um número do contradomínio. Na representação gráfica, eu vou ter aqui no plano cartesiano o eixo x, o eixo y, as variações no domínio eu tomo em relação ao eixo x, as variações no contradomínio eu tomo em relação ao eixo y. Então, se eu tenho ponto aqui 1 menos 2, então para x eu considero 1, para y menos 2, a interseção entre eles é um ponto que pertence ao gráfico da função. Depois 2 e menos 1. Quando x é 2, y é menos 1, é esse ponto de coordenadas 2 menos 1 que pertence ao gráfico da função. Aí depois nós temos o 3, 0 e o 5, 2. Então, esses são os pontos do gráfico dessa função definida sobre esse conjunto A. Veja que eu não posso ligar esses pontos, eu não posso traçar uma curva contínua, porque eu só tenho 4 pontos no meu domínio, então eu só tenho 4 pontos no gráfico. Então, eu posso ter gráficos desse tipo, são gráficos associados a funções com domínio discreto, ou seja, o domínio é indicado ou é representado a partir de um conjunto específico de pontos. E aí eu não posso ligar esses pontos como tradicionalmente nós trabalhamos. Então, é preciso ter atenção a essa característica também do domínio. Se o domínio é formado apenas por pontos específicos, o seu gráfico também vai ser formado somente por aqueles pontos. Se eu tenho uma continuidade no meu conjunto, eu tenho os infinitos números reais, por exemplo, aí eu tenho uma certa possibilidade de construir essas curvas ou retas contínuas e que descrevam a minha função. Então, é importante também ter atenção ao tipo de problema que nós estamos estudando, ao domínio, ao contradomínio e o tipo de representação gráfica que pode ser construída. Dentre as principais funções que nós podemos estudar estão as funções polinomiais. São aquelas construídas a partir de expressões algébricas, de expressões polinomiais, em que eu tenho potências de uma determinada variável. E um dos principais casos que nós temos são as funções polinomiais de primeiro grau.
Então, essas funções, elas têm a característica de serem descritas graficamente por retas, quando nós tomamos domínio real, por exemplo, e o comportamento, então, está associado a um crescimento, a um decrescimento do tipo linear, exatamente por essa representação gráfica ser caracterizada por meio de uma reta. Então, qual que é a lei de formação? Qual que é a representação algébrica de uma função dessa natureza? Vamos conferir no quadro. Essa representação é da forma ax mais b, em que a e b são reais, e vamos tomar a diferente de zero, para que nós possamos construir aqui uma representação. Então, uma função que tem essa lei de formação, ax mais b, veja que x é uma potência com expoente máximo 1, ela é chamada função polinomial de primeiro grau ou função afim. Aqui nós temos o exemplo da função 2x menos 1 com a sua representação gráfica. Então, veja, funções afim são descritas graficamente por meio de retas. E nós podemos construir os seus domínios e contradomínio a partir do conjunto de números reais. Então, esse é um exemplo. E eu posso ter também funções decrescentes, posso ter funções constantes. E aqui nós temos duas categorias especiais, dois casos particulares das funções. Então, nós temos a função linear, que é aquela em que a constante b assume o valor zero. Então, eu tenho a lei de formação como sendo ax. Graficamente, essa função tem a característica de, se eu tomo x igual a zero, x ou zero vezes um número real a é igual a zero. Então, o ponto 0, 0 está no domínio ou está na representação gráfica dessa função. Então, ela é sempre caracterizada por uma reta que passa pela origem, que contém o ponto 0, 0, porque o f de zero vai ser sempre igual a zero nesse contexto. Uma outra possibilidade é quando nós tomamos agora o a como sendo nulo. Então, eu posso entender esse valor a igual a zero originando um caso particular, que é uma função constante. Observe que independente do valor assumido por x, que é a variável independente, a imagem é sempre igual a uma constante b. Então, representando graficamente esse tipo de função, nós vamos ter que o seu gráfico é descrito por uma reta que é paralela ao eixo x. Então, aqui no caso, nós temos o valor, o f de x igual a b, ou y igual a b. Então, é sempre descrito dessa forma. São retas, né? As representações são retas, assim como a representação geral da minha função afim. Só que na função linear, ela necessariamente passa pela origem, e a função constante, a reta é sempre paralela ao eixo x. Então, independente do valor que x assume, a imagem vai ser descrita somente por esse valor b. Então, quer dizer que o conjunto imagem associado a essa função, ele contém somente esse elemento b, ou esse número b. Então, esse é um caso particular que nós temos. Nós podemos ter a constante a. Pensando na forma geral agora da função afim, ax mais b. O valor a pode ser positivo, pode ser negativo. Então, se ele for positivo, nós temos uma reta crescente. Se ele for negativo, nós temos uma reta decrescente. E todas essas comparações podem ser realizadas associando a representação gráfica enquanto reta com a lei de formação. Agora, nós vamos conferir um exemplo que trata a respeito de uma possível representação, um fenômeno que pode ser representado por meio de uma função afim, que é uma comparação entre as escalas termométricas. Vejamos no quadro, então, a representação gráfica da lei de formação, ou da função que descreve a relação entre as temperaturas medidas em graus Celsius com as temperaturas medidas na unidade Kelvin. Então, veja, a temperatura em Kelvin, que eu posso pensar como sendo o meu contradomínio, os valores que essa temperatura assume como contradomínio, eles são dados como a temperatura medida em graus Celsius mais
273,15. Então, essa é a relação que permite a conversão das temperaturas em relação a essas duas unidades. Graficamente, nós temos a representação por meio de uma reta crescente. Veja aqui, qual é o coeficiente angular da minha reta? Qual que é o coeficiente A da minha reta, da expressão AX mais B? O valor é 1, que é um número positivo, porque eu tenho 1 vezes TC. TC é a minha variável independente nesse caso, e TK é a variável dependente. Então, essa é uma aplicação que nós temos em relação a esse conceito de função afim. E, de acordo com os estudos que são realizados pela física, pelos demais campos que trabalham com essas escalas de temperatura, nós temos que o zero absoluto, ou a menor temperatura que nós poderíamos atingir, seria a temperatura de Kelvin sendo igual a zero. E aí nós temos que a temperatura em Celsius correspondente é de menos 273,15. Então, o domínio dessa função, ele não envolve todos os reais, mas sim todos os números reais maiores, vamos pensar, maiores ou iguais a menos 273,15, porque existem discussões em relação a essa impossibilidade de obter essa temperatura zero absoluto, que é a temperatura 0 Kelvin ou desse valor menos 273,15. Então, esse tipo de conceito pode ser aplicado nas mais diversas situações, e o de função polinomial especificamente quando nós temos esse tipo de relação entre as variáveis, que pode ser descrita por um crescimento linear ou decaimento, também com um comportamento linear, em que eu possa, de fato, representar a partir de retas. Então, essa é uma forma de identificar o tipo de modelo que eu poderia considerar no estudo de determinado problema. Se eu sei que ele tem um comportamento linear, então eu posso investigar que tipo de função afim, quais são os seus coeficientes e que podem descrever o fenômeno que está sendo estudado. A respeito, então, das funções afim ou das funções polinomiais de primeiro grau, nós vamos agora estudar uma situação-problema que visa descrever o comportamento do crescimento de uma árvore partindo, então, dessa representação linear, então, da construção de uma função afim que possa descrever esse crescimento. Então, vejamos no quadro o enunciado. Um biólogo está acompanhando o crescimento de diferentes espécies de árvores, partindo de mudas ou sementes em um período de 3 anos. Nesse estudo, uma árvore da espécie A, cuja muda possuía 2 metros no instante inicial, apresentou uma altura de 3 metros ao final do 3º ano. Por outro lado, uma árvore da espécie B teve sua variação de altura, nós vamos denotar por HB, em função do tempo t, descrito por essa função. A função HB aplicada em t é 5/3 de t. Durante essa pesquisa, em quanto tempo as duas árvores atingiram a mesma altura? Admitindo que ambas tenham crescimento linear. Então, a árvore B nós já temos a lei de formação, que é uma função do tipo linear, né, o caso particular da afim, e agora nós precisamos identificar como que se dá esse crescimento da árvore da espécie a partir, então, da suposição ou da hipótese de que ela tem um crescimento do tipo linear. Então, nós temos que identificar a lei de formação associada a esse crescimento, para que depois possamos comparar com B e verificar, né, em quanto tempo elas atingiram a mesma altura. Sendo uma função do tipo afim, eu sei que a sua lei de formação geral é AX mais B. Então, eu preciso encontrar esses coeficientes A e B de tal forma a definir a função que caracteriza esse problema. Então, no quadro, nós vamos partir das informações que foram dadas, que a muda no instante inicial tinha 2 metros e após 3 anos ela atingiu 3 metros. Então, como que nós identificamos essa lei de formação? Então, eu vou supor que seja uma função HA de t, dado por AT mais B. Eu sei que no instante 0 a altura era 2. Então, o tempo nós estamos pensando em anos,
e a altura em metros. Então, eu sei que o HA de 0 é igual a 2. Então, 2 é igual a vezes 0, porque o tempo é 0, mais B. Bom, A vezes 0 é 0, isso implica B igual a 2. Então, na minha expressão, eu já sei que a lei de formação é do tipo AT mais 2. Agora, eu tenho HA de 3 é igual a 3. Então, no terceiro ano, ela atingiu, né, ao final desse terceiro ano, 3 metros. Então, 3 é igual a vezes o tempo, que é 3, mais 2. Então, 3 igual a 3A mais 2, subtrai 2 em ambos os membros, vou ter 1 igual a 3A, ou A igual a 1/3. Então, quer dizer que os coeficientes da lei de formação da minha função são 1/3 e 2. Logo, a altura dessa árvore pode ser avaliada nesse período de 3 anos pela função 1/3 de t mais 2. Então, eu tenho agora a lei de formação dessa função HA, ou seja, eu sei como que se deu o crescimento da árvore A, sei como que se dá o crescimento da árvore B e eu quero comparar os dois entre si. Então, quanto tempo as duas árvores atingiram a mesma altura? Então, se nós queremos comparar os tempos para que as alturas sejam iguais, nós vamos comparar as duas funções pela variável dependente, então pela variável altura. E aí nós vamos estudar qual é o tempo relativo, né, a esse crescimento e o seu comportamento em relação à árvore 1, a árvore da espécie A e a árvore da espécie B. Então, vamos ao quadro realizar esses cálculos. Tendo as duas leis de formação, então 1/3 de t mais 2 na árvore A, 5/3 de t na árvore B. Então, quando que elas atingem a mesma altura? Quando HA de t for igual a HB de t. E o t é o mesmo valor, né? O mesmo instante de tempo. Então, eu preciso resolver essa expressão. 1/3 de t mais 2 igual a 5/3. Então, eu posso subtrair 1/3 em ambos os membros. Eu vou ter 2 igual a 4/3 de t. 2 eu divido por 4/3, né? Ou eu multiplico por 3, divido por 4 e eu vou ter o tempo como 1,5. Então, quer dizer que em um período de 1 ano e meio, as duas árvores atingiram a mesma altura. E qual foi essa altura? De 2,5 metros. Então, essa foi a altura atingida exatamente nesse instante, t igual a 1,5 ano, mediante as duas leis de formação. E aí eu posso construir as representações gráficas. Veja que eu tenho duas funções do tipo polinomiais de primeiro grau. A função HA é uma função em que eu tenho A e B diferentes de 0. Então, é uma função afim, no seu sentido geral. Para HB, eu tenho uma função do tipo AT, em que o B, esse coeficiente B, ele é igual a 0. Então, ela é uma função do tipo linear. Por isso que ela vai partir aqui do ponto 0, 0. Ou seja, no instante inicial, ela ainda não tinha iniciado o seu crescimento. E ela tem o seu crescimento a partir desse instante. Já a árvore A, ela iniciou com 2 metros, né? A muda dela já tinha 2 metros. Então, por isso que o ponto inicial é esse ponto 0, 2. No tempo 0, a altura é 2. E aí nós vamos observar que nesse tempo de 1 ano e meio, ambas atingiram a altura de 2,5 metros. E aí consideramos aqui que elas continuaram crescendo até esse período de 3 anos, até finalizar esse período. Então, no caso, o domínio de ambas as funções, ele compreende esse intervalo de 0 a 3, porque eu estou realizando o meu estudo somente nesse intervalo, desde o tempo 0 até o final do terceiro ano. Já a altura é sempre uma constante, maior ou igual a 0. Então, a minha imagem contempla valores a partir de 0. E aí nós podemos analisar as duas funções. Então, veja que no tempo 3, ao final do terceiro ano, a primeira função, a espécie A, ela foi com a sua altura até 3 metros. Então, a imagem dessa função contempla esse intervalo de 2 a 3, que foi onde
onde nós avaliamos as imagens dos valores de x, né, dos valores do domínio. Já HB teve a sua variação de 0 até 5. Então, a imagem dessa função vai contemplar esse intervalo de 0 até 5, que são todos os valores possíveis e que poderiam ser assumidos por essas funções. Então, essas interpretações de domínio contra domínio imagem, elas também são importantes, principalmente nas aplicações, porque nós precisamos ajustar todas essas características ao fenômeno que está sendo estudado para que faça sentido, tanto a lei de formação quanto as interpretações que podem ser geradas a partir daí. Agora eu gostaria de propor uma atividade a você e que envolve também uma aplicação envolvendo as funções polinomiais. Vamos conhecer qual é a situação problema e qual é o contexto, então, desse problema. Então, a função demanda relativa a um produto expressa o preço P em função da quantidade demandada X desse produto, estando relacionada aos consumidores. Então, é a variação do preço em função da quantidade de produtos vendidos. Por outro lado, a função oferta relaciona o preço com a quantidade ofertada desse produto, tendo relação aos produtores. Então, também é uma variação do tipo preço a partir da quantidade, só que agora pensando do ponto de vista do fabricante e a demanda do consumidor. Então, o ponto de equilíbrio ele é atingido quando se estabelece um ponto ou um preço de venda que atende tanto os consumidores quanto os produtores. Então, se nós temos uma situação em que a função oferta, que é associada ao produtor, né, uma determinada empresa, é dada por 4x mais 1, e a função demanda referente aos consumidores é de menos 2x mais 7, qual seria o preço de equilíbrio correspondente? Um preço que atende produtor e consumidor? Como você resolveria esse problema? Então, analise a situação, propõe uma solução, encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições e daqui a pouco vamos finalizar a resolução dessa atividade. Nesse problema, então, nós precisamos identificar um preço que atenda tanto aos produtores quanto aos consumidores. Então, nós queremos preços iguais, tanto em relação à oferta quanto em relação à demanda. Então, retornando ao quadro, nós temos as funções que descrevem oferta e demanda. Se nós queremos que os preços sejam iguais, então, nós precisamos ter P e Q iguais. Então, Q de x e P de x precisam ser iguais. Q de x é 4x mais 1, P de x é menos 2x mais 7. Resolvo essa equação. Vou ter 6x igual a 6 ou x igual a 1. Então, considerando essa unidade 1, quando x assume o valor 1, eu tenho o ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio, eu vou ter que o preço, tanto na quantidade ofertada, né, em relação à quantidade demandada, vai ser de 5, e aí 5 unidades monetárias de acordo com o tipo de problema. Então, se eu quero comparar preços, eu quero que eles sejam iguais, eu vou igualar as duas expressões por meio dessa variável que descreve o preço. E aí depois, por qualquer uma dessas funções, eu consigo identificar
o preço que seria correspondente a esse ponto de equilíbrio. Então, essa é uma outra aplicação que nós temos para as funções polinomiais de primeiro grau, que diz respeito à oferta e demanda. Então, nós relacionamos o preço de interesse do consumidor com o preço de interesse também do fabricante ou do produtor de determinada mercadoria. Dentro do conjunto das funções polinomiais, uma outra categoria que se destaca em conjunto com as funções de primeiro grau são as funções polinomiais de segundo grau. E aí nós temos a representação gráfica dessas funções dadas por uma parábola. Então, nós já trabalhamos com essas expressões, com as equações de segundo grau, com as funções de segundo grau, desde a educação básica. Então, nós vamos aprofundar os nossos estudos e observar como que nós podemos lidar com o comportamento desse tipo de função. Então, vejamos no quadro a caracterização de uma função polinomial de segundo grau, também chamada de função quadrática. Então, essa função tem a sua lei de formação da forma ax² mais bx mais c, em que a, b e c são todos números reais. E aqui nós temos um exemplo da função x² mais 2x mais 1 e a sua representação gráfica. Então, veja que nesse caso, A assume o valor 1, B assume o valor 2 e C assume o valor 1. Por que é importante identificar esses valores dos coeficientes? Porque quando nós queremos estudar zeros de funções ou as raízes das funções quadráticas, eu preciso saber quais são os valores assumidos por essas constantes A, B e C, porque eu posso aplicar uma fórmula que permite a identificação dessas raízes. Então, se eu tenho uma função polinomial de segundo grau, é importante identificar os coeficientes do termo x², do termo x e também o termo independente, tendo atenção porque nós podemos trabalhar com números positivos, com números negativos. Então, eu sempre penso na lei de formação como ax² mais bx mais c. Então, se eu tenho por acaso um menos 3, um x² mais x menos 3, quer dizer que o meu termo independente é menos 3. O sinal negativo ele vai fazer parte desse coeficiente. Então, é preciso ter atenção principalmente com esses casos em que os meus coeficientes podem ser dados a partir de números negativos, sejam eles inteiros ou não. Agora, nós vamos estudar essas especificidades com relação às raízes, ao estudo de vértices, entre outras expressões que são relacionadas diretamente ao estudo das funções quadráticas. Então, vejamos no quadro. Se eu tenho uma função ax² mais bx mais c, as raízes ou os zeros dessa função, que são os valores x para os quais f de x é igual a zero, são dados a partir dessa fórmula, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, em que esse delta é o discriminante, é o valor b² menos 4ac. Então, essa é uma forma de identificar as raízes ou os zeros da função quadrática, pensando no discriminante e nessa fórmula resolutiva. O vértice é aquele ponto que pode caracterizar o topo da minha parábola ou o menor ponto, o ponto de mínimo da minha parábola. E ele tem esse comportamento, as suas coordenadas são sempre dadas em função de menos b sobre 2a e menos delta sobre 2a, em que o delta é esse discriminante. Então, o vértice ele pode ser entendido como ponto de máximo ou como ponto de mínimo da minha função quadrática. E nesse contexto, nós temos algumas possibilidades da representação gráfica de uma função quadrática, pensando no discriminante e pensando no valor do coeficiente a, que é o coeficiente do x². Então, esse valor a, ele é diferente de zero para que eu possa ter, de fato, o termo x². Então, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, graficamente, eu tenho uma parábola voltada com concavidade voltada para cima. Se ele é negativo, eu tenho parábola com concavidade voltada para baixo. Então, somente por esse termo, nós já temos um padrão para a representação gráfica da minha função quadrática. Agora, em relação ao discriminante.
quando o discriminante ele é maior do que zero, o delta é maior do que zero, essa função vai ter duas raízes reais distintas. Então, a interseção do gráfico da função com o eixo x é dada em dois pontos diferentes, seja para a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Então, o gráfico intercepta o eixo x em dois pontos. Quando o delta é igual a zero, nós temos um zero, uma raiz de multiplicidade 2. Então, quer dizer que o gráfico da minha função tem apenas um ponto de interseção com o eixo x, tanto a maior do que zero quanto menor do que zero. E quando o delta é menor do que zero, nós temos a caracterização de não ser possível identificar raízes ou zeros reais. Eu precisaria recorrer ao conjunto de números complexos. Isso significa que, graficamente, eu não tenho interseção entre o gráfico da função e o eixo x. Então, se a é maior do que zero, o gráfico da função está acima do eixo x. Se o a é menor do que zero, o gráfico da função está abaixo do eixo x. E esse ponto de vértice, que é esse maior valor que nós temos quando o a é negativo, o menor valor que nós temos quando o a é positivo, então ele caracteriza o máximo e o mínimo de uma função. Então, se eu tenho aqui uma função f com domínio D, contido em R, imagem ou contradomínio descrito por R, o que são os pontos de máximo locais? São aqueles pontos em que, se eu tomo um intervalo em torno desse valor, eu sempre tenho que o f aplicado nesse ponto central, nesse ponto de máximo, ele é sempre o maior valor que eu tenho nesse intervalo. Então, considerando um pontos suficientemente próximos desse A, eu tenho que o maior valor que ele assume é exatamente sobre o ponto A. O mínimo local indica que em torno do ponto B, a função atinge o seu menor valor no ponto B, exatamente em B. Então, na parábola, nós temos esse tipo de situação. O vértice pode se configurar como um ponto de máximo ou como um ponto de mínimo. Então, ele pode ser o maior valor assumido pela função quadrática ou ele pode ser o menor valor assumido. Por isso que é importante sempre observar os problemas que são representados por meio de funções quadráticas, porque muitas vezes esses pontos eles indicam a solução dos problemas, principalmente lidando com essa questão da otimização. Obter o maior valor possível e o menor valor possível dentro de um dado domínio. Aplicando os conceitos envolvendo as funções quadráticas, nós vamos agora estudar uma situação problema que trata a respeito dessa otimização. Então, eu quero obter o melhor valor possível para uma dada variável sujeita a determinadas condições. E nós vamos ver como a função quadrática pode contribuir para a interpretação desse tipo de problema. Então, vejamos no quadro qual é o enunciado. Então, o fazendeiro pretende utilizar 400 metros de cerca para delimitar sua fazenda de formato retangular. Com base nessa informação, determine a maior área que pode ser cercada com essa quantidade de material e, nesse caso, quais são as dimensões da fazenda. Então, eu vou supor aqui que as dimensões são C e L, então comprimento e largura. A área eu sei que é C vezes L, porque é um retângulo, e o perímetro é 2C mais 2L. Então, nós vamos supor aqui que essa quantidade de cerca vai ser utilizada para delimitar os quatro lados, né? Todos os limites dessa região retangular. E vai ser considerado uma única vez, como se nós passássemos um único arame, né, ao redor de toda essa região. Então, o perímetro, que é a soma dessas dimensões, vai ser dado por 2C mais 2L. Nós sabemos que esse perímetro, 2C mais 2L, ele vai ser delimitado pelos 400 metros de cerca. Então, 2C mais 2L é 400. Dividindo tudo por 2, 200 é igual a C mais L. Ou C é igual a 200 menos L. Então, o comprimento é 200 menos a largura. Eu sei que a área é o produto de comprimento por largura. Se o C é 200 menos L, então eu vou substituir na expressão da área.
eu tenho 200 menos L vezes L, que é 200L menos L quadrado. E aí eu posso construir uma função, que é a função A de L, dada por menos L quadrado mais 200L. Então, eu só alterei a ordem em relação à expressão que nós obtivemos anteriormente. Então, essa vai ser a função que vai fornecer a área. Então, a área, dependendo de uma das dimensões dessa fazenda, que é a largura, porque eu sei que o perímetro vai se manter constante, porque a quantidade de cerca que eu vou utilizar vai ser uma quantidade específica, delimitando, então, toda a região retangular estabelecida. Então, nós temos agora uma função de uma variável real, porque eu tenho a minha variável independente sendo somente a largura e a variável dependente sendo a área. Como eu tenho L quadrado, a variável ao quadrado sendo a maior potência de L, identificada nessa lei de formação, eu tenho uma função quadrática. Agora, nós queremos maximizar, obter a maior área. Só que antes nós precisamos pensar nessa função área. A largura não pode atingir qualquer valor real. Ela é uma medida, ela precisa ser um número positivo. E também existe a limitação em relação à quantidade de cerca que está disponível. Então, o ajuste em relação a domínio, a contradomínio, nesse caso, ele é importante, porque eu preciso dar um sentido à minha variável independente. Então, ela tem uma variação específica dentro de um conjunto, porque ela representa uma dimensão real, ela representa uma determinada medida, um valor real. Então, eu preciso ajustar também domínio a essa consideração, a lei de formação com a qual eu estou trabalhando. Então, no quadro, nós vamos analisar esse fato. Então, nós sabemos que a largura é um valor maior ou igual a zero, só que o comprimento também é maior ou igual a zero. O comprimento nós vimos que é 200 menos L. Dessa informação, então, L é menor ou igual a 200, porque eu tenho menos L maior ou igual a menos 200. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto a desigualdade e vou ter L menor ou igual a 200. Então, o domínio da função área vai ser os valores L reais limitados nesse intervalo, de 0 a 200. Por isso que a minha função A tem domínio de 0 a 200 em R, que a cada L gera a área como sendo menos L quadrado mais 200L. Então, eu limitei o meu domínio porque eu preciso que essa função faça sentido na realidade. Então, considerando somente o intervalo de 0 a 200. Então, a largura só pode variar nesse intervalo. Como nós queremos o valor máximo, veja que o coeficiente do L quadrado, no termo quadrático, ele é menos 1. Então, se eu quero a maior área, eu vou associar o comportamento da minha função com o vértice. Mas por que, de fato, o vértice, nesse caso, ele vai descrever o ponto em que eu tenho maior área? Porque como eu tenho um número menor do que 1, é um número menos 1, eu sei que a concavidade da minha parábola vai ser voltada para baixo. E aí, nesse caso, o vértice é o maior valor que a função pode atingir, considerando A como sendo, representando a área, e o L, a largura, variando de 0 a 200. Então, eu vou pensar nesse vértice. Quando eu analiso o vértice, eu identifico o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que gera o valor 100. O y do vértice, que é menos o delta, então b quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Substituindo os valores, nós vamos ter 10.000. Observe ainda que se eu tomar o L igual a 0, a área é 0. Se eu tomar o L igual a 200, a área também vai ser 0. Então, nos extremos não acontece desses valores serem máximo. Agora, o maior valor que eu tenho, o ponto de máximo da minha função, é quando o L é 100 e quando a área é 10.000. Isso significa que, com a quantidade de material que eu tenho, a maior área que eu posso cercar é uma área com 10.000 na unidade que nós temos metros quadrados, em que a largura é igual a 100 metros. Então, aqui nós temos a representação agora da função área.
Veja que é o comportamento que nós observamos em 0 e 200 a área é 0, no 100, que é o vértice, o valor máximo é atingido, que é 10.000. Então, a área máxima é 10.000 metros quadrados, a largura é 100, então o comprimento, que é 200 menos L, é 200 menos 100, que é 100. Então, a maior área que eu consigo cercar é uma área quadrada, né, de 100 por 100 metros. Então, essa aplicação do vértice enquanto possibilidade de solução de um problema que envolve máximos e mínimos é uma questão importante. Então, você precisa ficar atento a esses problemas que envolvem a modelagem por uma função quadrática, porque muitas vezes o vértice vai propiciar a identificação desse valor máximo ou valor mínimo que a função pode atingir. No estudo de uma função genérica, né, seja ela uma função polinomial, exponencial ou de outras categorias, alguns conceitos são importantes quando nós queremos interpretar o comportamento da função, analisar as suas variações. Então, nós temos a possibilidade de investigar quando funções são injetivas ou sobrejetivas e também operações que são definidas entre funções, dentre as quais nós podemos destacar a composição de funções. Então, como que eu posso trabalhar com essa composição? Então, eu vou considerar duas funções, por exemplo, f e g, e eu quero construir a função f de g, então uma função aplicada sobre a outra. Que condições eu preciso para que seja possível trabalhar com essa composição? Então, nós vamos ao quadro interpretar por meio de uma relação em diagramas. Então, vamos supor que nós tenhamos os conjuntos A, B e C. Nós temos uma função f que leva elementos de A em B. Temos uma função B que toma uma função G que toma elementos em B e leva as imagens em C. Nós vamos considerar, né, que esse domínio da função G, né, ele engloba também as imagens dessa função f. Eu tenho esse conjunto B, que é um conjunto comum. Ele contempla tanto os elementos da imagem de f, quanto os elementos do domínio da função g. Então, quando isso acontece, eu posso trabalhar com x, partindo de um x no conjunto A, calcular o f de x e depois o g de f de x. Pela composição, eu vou diretamente do conjunto A para o C. Então, se nesse caso eu apliquei primeiro a f e depois a g, a composta dessas duas funções vai ser a g composta com f, sempre na ordem contrária, porque primeiro eu vou aplicar a função f e depois eu aplico o g sobre a imagem de f. Então, eu aplico g sobre f. Então, eu posso construir essa função s de A em C, que toma elementos x em A, e cuja imagem S de x vai ser dada por G composta com F aplicada em x. Ou muitas vezes nós vemos o comentário de ser G bola F, né? Mas é G composta com a função F aplicada em um ponto x. Então, eu aplico G sobre a imagem de x pela F. Então, eu calculei a F de x e depois eu aplico a função G sobre a F de x. Então, é importante observar as ordens em que nós tomamos, né, essas funções, e sempre pensando o domínio da composta como domínio da primeira função e a imagem ou contradomínio da composta como sendo a imagem ou contradomínio da segunda função, no caso da função g. Então, essa é uma relação, uma operação que eu posso construir relacionando funções entre si, desde que eu tenha esse conjunto em comum, né, relacionando a imagem da primeira função com o domínio da segunda função. E o outro estudo refere-se, então, ao comportamento de uma função em relação ao seu domínio, considerando os conceitos de função injetiva e função sobrejetiva. Então, vamos iniciar pela função injetiva. No quadro, vamos observar a definição. Então, se eu tenho uma função f de A em B, tal que para todos x, y no domínio, x diferente de y implica f de x diferente de f de y, eu tenho uma função injetiva. Isso significa que quando eu tomo dois elementos quaisquer no domínio, elementos diferentes,
as suas imagens vão ser sempre diferentes, ou de forma equivalente. Se eu tomei 2 elementos no domínio e eu vi que suas imagens são iguais, então esses elementos necessariamente são iguais. E nós temos aqui 2 exemplos. Veja que a função 2x menos 1 ela é injetiva. Então, se eu tomo 2 elementos diferentes no domínio, suas imagens também vão ser diferentes. E isso não acontece com a função x², por exemplo. Veja que se eu tomar o menos 2 e o 2 no domínio, as imagens desses 2 números que são diferentes, as imagens são sempre iguais a 4. Então, 2 pontos diferentes com a mesma imagem. Então, ela é um exemplo de função que não é injetiva. Já a função afim, ela é um exemplo de função injetiva. E a definição de sobrejetividade considera, então, se eu tenho uma função de A em B, em que o contradomínio é igual à imagem, eu posso classificá-la como sobrejetiva ou sobrejetora. Isso quer dizer que, quando eu analiso o contradomínio da minha função, que nesse caso é o conjunto B, se todos os elementos de B são imagens de elementos de A pela função f, então a minha função é sobrejetiva. Então, essa igualdade entre contradomínio e imagem está relacionada a esse fato de que no contradomínio pode ser que existam elementos que não são imagens de elementos do domínio, mas quando eu sei que todos os elementos de B são imagens de algum elemento do domínio, a função ela é do tipo sobrejetiva. E, novamente, há essas funções afim e quadrática. Veja que na função afim, 2x menos 1, x variando em todo R, eu vou ter o y variando em todo R. Então, se a minha função f é de R em R, dado qualquer elemento no contradomínio, eu sempre vou conseguir um elemento no domínio associado a ele. Então, todos os elementos do domínio, aqui pensando nos números que preenchem esse eixo y, a todos eles eu tenho um correspondente no domínio pela função f, porque eu tenho que essa reta ela varia indefinidamente nos 2 sentidos. Diferente do que acontece com x². O contradomínio dessa função, ele é dado por R, então todos os reais. Só que a imagem é formada pelo intervalo de 0 até mais infinito. Por quê? Quando eu tomo qualquer número, seja ele positivo, negativo, nulo, quando eu elevo ao quadrado, eu sempre obtenho um resultado maior ou igual a 0. Então, por exemplo, ao menos 1, eu não tenho nenhum número real que elevado ao quadrado é menos 1. Eu não tenho a raiz quadrada de menos 1 como sendo um número real. Então, por isso que ela é uma função do tipo não sobrejetiva. Então, ela não atende a esse critério. O contradomínio e a imagem, o conjunto imagem dessa função, eles são diferentes, o que inviabiliza essa classificação. Então, na injetividade, eu penso em elementos diferentes no domínio, gerando imagens diferentes, e na sobrejetividade, todos os elementos do contradomínio são imagens de elementos do domínio da função. Considerando os conceitos de função injetiva e sobrejetiva, a partir deles nós podemos estudar a caracterização de uma função bijetiva e de uma função inversa. Então, se eu tenho uma função que é simultaneamente injetiva e sobrejetiva, ela pode ser classificada como bijetiva ou bijetora. Então, ela atende às duas considerações. Então, tanto nós observamos que elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes, quanto nós observamos que a imagem, o conjunto imagem da minha função contempla todos os elementos do contradomínio. Então, todos os elementos daquele segundo conjunto, eles têm relação com algum elemento do domínio a partir da lei de formação que foi estabelecida. Então, vamos acompanhar no quadro outras informações em relação a essa bijetividade. Então, se eu tenho uma função f de A em B, que é injetiva e sobrejetiva simultaneamente,
eu digo que essa função é bijetiva ou bijetora. E aí, quando isso acontece, a função pode ser entendida como uma correspondência biunívoca entre os dois conjuntos, entre o domínio e o contradomínio. A correspondência biunívoca é uma correspondência 1 a 1. É a estratégia que nós utilizamos para realizar contagens, por exemplo. A cada elemento de um conjunto eu atribuo um determinado valor. Então, essa correspondência biunívoca é uma relação 1 a 1. Então, a cada elemento do domínio eu tenho um único no contradomínio e vice-versa. A cada elemento do contradomínio eu tenho um único no domínio. Então, aqui nós temos um exemplo de função bijetiva, que é a função 2x menos 1. Ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Então, a injetividade eu vejo pelos elementos diferentes com imagens diferentes, e na sobrejetividade eu tomo qualquer elemento no contradomínio, e eu sempre vou observar um elemento do domínio associado a ele. Isso quer dizer que qualquer elemento do meu contradomínio é sempre imagem de alguém no domínio. Então, essa é a caracterização da função bijetiva. E sendo uma função bijetiva, em que eu tenho essa correspondência biunívoca, os elementos associados de forma única entre si, do domínio para a imagem, eu posso considerar e posso construir a função inversa correspondente. Então, se eu tenho uma função f de a em b, uma função bijetiva, então a cada elemento x pertencente a A, ela associa esse elemento a um y pertencente a B. Então, é uma relação de forma única. A cada x eu tenho um único y e esse y é a imagem somente do x. E aí, quando isso acontece, a função inversa, que é essa função f a menos 1, ela é tal que se eu sei que o f de x é y, então o f a menos 1 de y é x, para y pertencente a B e x pertencente a A. Então, agora o f a menos 1, a função inversa, o seu domínio é o contradomínio da função f, ou a imagem da função f. Então, o domínio de f a menos 1 é a imagem de f. E a imagem agora da função inversa é o domínio da minha função original. Então, eu inverto os papéis do domínio e contradomínio quando eu construo a minha inversa. Então, se eu tinha um elemento x e calculava a imagem de x e obtinha y, agora eu vou tomar o y, quando eu calculo a imagem pela inversa, eu retorno a x. Então, de certa forma, é o procedimento que eu posso utilizar para resgatar as informações relativas à minha função. Então, se eu tinha um x, eu calculei a sua imagem e obtenho o valor, se eu quero recuperar esse x, eu posso utilizar essa função inversa, desde que a função que esteja sendo estudada, com seu domínio, contradomínio, ela seja do tipo bijetiva. Então, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva simultaneamente. E na categoria das funções afim, ou das funções polinomiais de primeiro grau, nós conseguimos construir funções inversas e nós vamos acompanhar no próximo exemplo como identificar a lei de formação dessa função inversa, porque se nós já temos essa relação de domínio e imagem, como que nós lidamos agora com a lei de formação? Então, para as funções afins, nós precisamos trabalhar com algumas expressões algébricas, de tal forma a construir a lei de formação da inversa, partindo da função original. Então, vamos acompanhar esse procedimento. Se nós temos essa função 2x menos 1, que é uma função bijetiva, então ela é injetiva, sobrejetiva, o contradomínio e a imagem são ambos iguais a R, o domínio é R, eu quero recuperar os valores de x a partir de y. Então, eu precisaria trabalhar com um processo contrário, partindo da imagem e chegando ao domínio. Então, nós vamos partir da lei de formação da função original, só que considerando essa forma, y, que é a variável dependente, igual a 2x menos 1. Eu vou isolar x nessa expressão. Então, eu somo ambos os membros, eu tenho y mais 1 igual a 2x, divido ambos os membros por 2, eu vou ter y sobre 2 mais meio igual a x.
Então, veja que eu estou expressando agora x em função de y. Então, agora a função inversa é uma função do tipo f a menos 1, que parte do conjunto R e vai ao conjunto R, tal que f a menos 1 aplicado em y é igual a y sobre 2 mais meio. Então, se eu tomo agora esse y, que na verdade está na imagem da f, e eu calcular f de y, eu vou recuperar o x, cuja imagem é igual ao y, pela função inicial. Então, é uma forma de recuperar esse valor x partindo do valor y, que é a sua imagem pela f. Mas ele se torna um elemento do domínio pela função f a menos 1. E note que tanto a função f quanto a sua inversa são ambas funções afins. Então, as duas são funções polinomiais de primeiro grau. E nós obtemos, então, a lei de formação de uma a partir da outra, alterando os papéis das variáveis. O que era independente se torna dependente, e o que era dependente se torna independente. Mas isso porque a função que está sendo estudada ela é bijetiva, e, portanto, ela admite inversa. Em nossa atividade, agora o objetivo é relacionar velocidade com distância partindo de uma situação-problema e envolvendo o conceito de composição de funções. Então, vejamos o enunciado. Um veículo desloca-se com uma velocidade v em metros por segundo, a qual pode ser avaliada em função do tempo t, em segundos, por essa função v de t, que é uma função afim. A distância d em metros percorrida por esse veículo é dada em função da velocidade v em metros por segundo, de acordo com essa função d quadrática. Como que nós expressamos a distância percorrida em função do tempo? Então, qual que seria a lei de formação da função distância em relação ao tempo? Então, como que nós podemos identificar a lei de formação dessa função? Analise esse problema, envie as suas contribuições, suas dúvidas, e já vamos discutir em relação a essa atividade. Nós precisamos construir a lei de formação de uma função, dadas outras duas funções, relacionando essas três variáveis entre si, a distância, a velocidade e o tempo. Então, no quadro, nós conhecemos a função velocidade a partir do tempo, a função distância a partir da velocidade. Nós queremos a distância em relação ao tempo. Então, se a velocidade e a função distância são conhecidas, nós queremos determinar d em função de t. Mas para isso nós precisamos determinar d em função de v, que por sua vez está em função de t. Então veja, eu posso combinar as funções conhecidas de tal forma a expressar diretamente a distância a partir do tempo. Então eu vou utilizar a composição de funções. Então, d composta com v de t,
que é D aplicada em V de T. Então, qual que é a função V de T? É 4T mais 2. Então, eu quero D aplicada sobre essa expressão. Então, na lei de formação de D, eu sei que é 2V ao quadrado mais 6V mais 12. Eu vou substituir V por essa expressão, pela minha variável, que é o 4T mais 2. Então, eu tenho 2 vezes 4T mais 2 ao quadrado, mais 6 vezes 4T mais 2, mais 12. Então, eu substituo na lei de formação da D a expressão da função V. Eu substituo V por 4T mais 2. Efetuo, então, primeiro esse produto, 4T mais 2 ao quadrado, aplico as multiplicações, vou trabalhar com a união entre os termos semelhantes e vou ter essa expressão simplificada, 32T ao quadrado mais 56T mais 32. Então, essa agora é a lei de formação da função D de T. Então, ao invés de calcular primeiro a velocidade para depois obter a distância, eu posso calcular a distância diretamente partindo dessa função construída pela composição. Então, eu posso trabalhar dessa forma porque eu tenho um conjunto em comum, porque eu tinha o tempo, velocidade e a distância. Então, por meio de contradomínio e domínio, como sendo conjuntos comuns, porque eu estou tratando da mesma variável, eu posso relacioná-las dessa forma. E aí, pela composição, eu construo a lei de formação dessa função, e aí eu posso aplicar também em outras situações conforme a necessidade. Nós vamos retomar brevemente os conteúdos que nós trabalhamos ao longo dessa aula. Então, nós iniciamos pelo conceito de função e exploramos categorias importantes, além de caracterizações que podem ser aplicadas em diferentes tipos de contextos, em diferentes tipos de funções. Então, no quadro, vamos ao primeiro conceito, que foi o conceito de função. Então, a função ela é construída a partir de 3 elementos importantes, que é a lei de formação, o domínio e o contradomínio, sabendo que a imagem é um subconjunto do meu contradomínio, pode ser igual ou pode contemplar alguns desses elementos, né? Não contemplar todos os elementos do contradomínio, mas uma parte dele. Posso representar as funções por meio da lei de formação, que é essa notação algébrica, por diagramas, por tabelas e por gráficos. Então, as notações algébrica e o gráfico são as principais representações que nós podemos adotar. No estudo das funções afins, então funções polinomiais de primeiro grau, as leis de formação são sempre da forma ax mais b. Eu posso ter funções lineares, funções constantes, que são casos particulares. Já nas funções quadráticas, nós temos o termo ax quadrado mais bx mais c. Eu sempre tenho essa potência quadrática da minha variável x, sempre lembrando que o x é a variável independente e o f de x é a variável dependente. Nas funções quadráticas eu consigo estudar raízes, zeros, inclusive o conceito de máximo e de mínimo, por meio do vértice, que são aqueles maiores ou menores valores atingidos pelas funções em certos intervalos. Temos as funções injetivas, que são aquelas que elementos diferentes no domínio geram imagens diferentes no contradomínio. A função sobrejetiva, em que o contradomínio coincide com a imagem, então todos os elementos do contradomínio são imagens de elementos do domínio. E aí, quando a função é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, ela é bijetiva. E isso permite a construção da função inversa, da f-1, associada a ela. E aí, essa inversa pode assumir diferentes naturezas, conforme as características da função original, da função f, que é deu origem. Então, é importante nesse estudo de funções que você considere, então, todas as caracterizações, todos os elementos que são necessários na constituição de uma função, sempre lembrando que uma função é uma relação específica entre conjuntos. E nessa relação eu sempre preciso ter que todos os elementos do domínio têm correspondentes com o elemento do contradomínio e cada elemento do domínio está ligado a um único elemento do contradomínio.
Então, cada elemento tem somente uma imagem, só que todos os elementos do domínio podem ter a mesma imagem. Então, são alguns detalhes que você precisa ter atenção no momento de estudar esses problemas, estudar esses conceitos e aplicá-los nas mais diversas situações. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos e que você possa, a partir deles, aprofundar seus estudos e observar a grande quantidade de aplicações e a importância do conceito de função, não somente na matemática, mas nas mais diversas áreas do conhecimento. Desejo a você bons estudos e até a próxima!